A partir de qual momento houve esse declínio da audiência de novela brasileira? Vocês conseguem ter um marco ou como que isso se deu? Eu respondo ou você responde? Silvio primeiro, pronto. Bom, eu acho que tudo começou depois da pandemia, porque mudou primeiro os hábitos, né, do público, que passou a assistir muito mais streaming também, né, durante a pandemia, e também a maneira de fazer novela dentro da TV Globo, onde eu fui contratado por 43 anos, né, mudou a maneira de fazer novela, mudaram os valores, mudaram os autores, as pessoas mais relevantes, os melhores autores, os melhores diretores, os melhores atores saíram, então recomeçou, é como se tivesse começado do zero, né? Então aí você precisa de uma outra filosofia de trabalho para que aquilo renda e chegue no auge que a TV Globo chegou até antes da pandemia. Eu digo isso porque a última novela, eu trabalhei lá durante 30 e poucos anos como autor e depois eu passei a ser diretor-geral de teledramaturgia, onde eu escolhia as novelas e produzia, né, as novelas todas lá. A última novela que antes da pandemia, que fez muito sucesso, foi A Dona do Pedaço, uma novela do Moacir Carrasco, que dava uma audiência de 30 e poucos, que chegou a dar 40 e poucos pontos de audiência, né? Depois dessa, vieram as reprises durante a pandemia, né? O que deve também ter afastado um pouco o público, porque ele optava pela reprise ou por uma coisa inédita no streaming, porque ele não tinha o que assistir, né, na televisão aberta. Ele tinha só as reprises, quem gosta de dramaturgia, eu digo, né? E depois, quando começaram as novelas, elas começaram de uma maneira errada, né? Como lançamento, por exemplo. Eu tinha deixado lá, quando eu saí, 3 anos de programas já programados, de novelas já programadas para cada horário, né? Essas novelas foram produzidas, mas elas não foram produzidas dentro do cuidado que elas deveriam ter sido feitas, porque mudou muito. Muitas pessoas saíram, o tipo o orçamento pelas novelas diminuiu, né? Os atores também mudaram, porque saíram muitos atores importantes. Então, acabou não resultando o que poderia ter resultado, né? Então, eu acho que essa é uma razão principal. Foi a mudança de elenco, a mudança de diretores, a mudança de autores e a mudança de orçamento da TV Globo. Então, tudo isso, eu falo assim na TV Globo, mas as outras novelas, as outras emissoras, também eu acho que seguiram a mesma cartilha, né? Vamos fazer uma novela mais barata, porque também, quando o streaming começou a fazer muito sucesso, as empresas que anunciavam dentro da televisão aberta, passaram a anunciar no streaming. Então, o dinheiro que entrava na televisão deixou de entrar. Então, como entrava menos dinheiro, também saía menos dinheiro. Então, as produções começaram a ficar mais baratas. Eu acho que esse todo é que fez com que as novelas chegassem ao nível que estão hoje, né? Eu acho que não é uma culpa deste ou daquele, se é uma culpa dos autores, é uma culpa dos diretores. Não, é uma visão geral. Tudo é uma nova época que está começando do zero. Vamos ver se isso consegue atingir o ápice que a gente atingiu quando começou em 1964. Porque a própria audiência da televisão como um todo já vem com um declínio, né? Exatamente. De uma forma geral, independentemente de novela. Você concorda ou complementa algum ponto? Sim, Mauro? Totalmente. Concordo. Não é um aspecto específico, né? Nós vivemos hoje uma nova era da comunicação. Vivemos o que nós chamamos de quarta revolução industrial, né? Que é todo esse desmonte, né, das estruturas que nós conhecemos. Então eu fico imaginando quando teve a quebra da Bolsa de Nova York, por exemplo, quando se começou a produzir radionovela, depois quando veio o videotape, a novela diária. Então é um novo processo agora que tem que ser readequado dentro daquela expectativa que o público tanto deseja, né? A expectativa emocional, como bem o Silvio dizia aqui antes do nosso início do podcast aqui oficial.
Que era um bastidor da gente. O Silvio, daqui a exatamente. pouquinho, eu posso puxar antes de passar essa pergunta para falar isso, Danilo, porque o Silvio estava falando para a gente muito sobre esse ponto. Novela é emoção, não é razão. Vamos trazer isso aqui do bastidor para isso. A novela se comunica com o público pela emoção. Então, o grande serviço do autor é criar histórias emocionantes. E como você cria histórias emocionantes? Você tem que, a hora que você está escrevendo, essa emoção tem que estar com você. Para você passar essa emoção, primeiro eu passava para o papel, porque escrevia a máquina, depois eu passava para o computador. E quando eu estava escrevendo a novela, eu fazia isso, a Janete Claire fazia isso, o Cassiano fazia isso. A gente se envolvia diretamente com os personagens e vivia aquelas situações. Essas situações vividas, passadas para o papel, elas iam ser revividas pelos atores e encenadas pelos diretores. Quando começou a trabalhar em termos de equipe, então agora o método de trabalho de fazer novela é diferente do método que a gente fazia antes. Antes a gente fazia toda a história da novela e passava para os autores menores, os colaboradores, passava os diálogos que voltavam para nós, a gente refazia todos e colocava emoção dentro daqueles diálogos. Hoje em dia se trabalha numa equipe, onde todo mundo fala e todo mundo dá palpite, e daí sai um capítulo. Então essa emoção, que era autêntica, que vinha dentro de cada um. E eu estou falando de quando a gente trabalhava com colaboradores, mas eu sou da época que a gente trabalhava sem colaborador. Eu sou da época que a gente escrevia sozinho. Eu escrevia 40 páginas por dia sozinho, na máquina de escrever. Depois passei a escrever no computador. O que facilitou, mas na verdade tinha que sentar ali e fazer as 30, 40 páginas todo dia, né? Então, aí a novela se comunica com o público pela emoção. É pela vontade, é quando você ri, é quando você chora, é quando você se emociona com o que aquele ator está fazendo. Para isso você precisa um texto que te leve a isso e um ator, uma atriz, que consiga transmitir essa emoção. Então, é por isso que hoje em dia você colocar influências para fazer novela, não é que ele está tirando o trabalho de alguém, é que ele é ineficiente daquilo que ele tem que fazer, que é passar emoção, porque ele não tem emoção, ele não tem técnica, ele não sabe como fazer. Então você vê, a pessoa vai lá, recita aquele texto e é isso. Então não comunica nada, porque ela não está te dando nada. É muito diferente quando você você escreve uma cena, e eu dizia isso muito quando eu fazia, por exemplo, Guerra dos Sexos. Todo mundo fala, a novela é genial, todas as cenas são geniais. Não é verdade. Às vezes eu tinha cenas que eram bem medíocres, porque você tem que escrever 40 páginas por dia, às vezes você tem uma inspiração, às vezes você não tem. E você tem que escrever aquelas páginas, porque senão no dia seguinte você vai ter que escrever 80, porque você tem que mandar 6 capítulos por semana. Então, às vezes eu fazia cenas simplesmente triviais, mas o Paulo Altran, a Fernanda Montenegro, o Tarcísio Meira, faziam com que aquilo tivesse uma relevância que não tinha nem passado na minha cabeça. Entendeu? Tudo porque os talentos que trabalhavam ali eram muito grandes. Agora, voltando ao negócio da emoção. A novela se comunica com o público pela emoção. Porque se fosse pela razão, ele não ia ver todo dia e esperar às 8 horas da noite ou às 7 horas da noite para assistir aquele capítulo. Ele sabia, eu não vejo agora, amanhã eu vou ler no jornal, depois não, mas ele não quer perder a emoção, a vontade de ver aquilo. É por isso que quando você publica também a história da novela no jornal, a pessoa assiste, ela lê, mas depois ela vai assistir para ela sentir aquela emoção. Então, se você escreve sem emoção, se você escreve sem técnica, se você não tem atores que sabem passar aquela emoção, você não consegue fazer sucesso, porque você não comunica. Então, o que está faltando hoje nas novelas é exatamente essa comunicação, que deve vir dos autores e deve vir dos atores. E nenhum nem outro nós estamos tendo hoje.